oração e pedindo para entrar. E o que o Senhor colocava no meu coração é bem diferente de tudo que eu já ouvi. Por quê? Todos nós que estamos aqui, a maioria quase, é perseverante neste grupo de oração. O Senhor me falava. O Senhor me mostrava o rosto de cada um de vocês, porque toda vez que eu venho aqui, eu reconheço cada um que participa desse grupo de oração. Eu sei que muitos aqui também vão à Santa Missa. E o que o Senhor me falava era o seguinte: quantas homilias, dos sacerdotes nós já não ouvimos? Quantas pregações feitas aqui, onde eu estou agora, nós já não ouvimos? E por que muitas vezes a gente ainda tropeça em coisas pequenas, em coisas mínimas? Porque se perguntarem para mim quem é Jesus para mim, eu vou dizer: Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que caminha à minha frente, abrindo os caminhos. Jesus é aquele que me direciona para que eu não me perca. E se eu perguntar aqui para cada um de vocês: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Você vai me dizer palavras semelhantes a essas. Então, Jesus já entrou no seu coração, porque senão você não estaria aqui nessa noite. Senão, eu não veria vocês na Santa Missa. Não é verdade? Então, por que ainda tropeçamos em coisas pequenas, básicas? O Senhor me fazia lembrar que Ele é pacificador. Jesus é pacificador. Jesus é aquele que nos traz a paz. A paz, então, se nós conhecemos o Senhor e vivemos com Ele, deveria fazer parte do nosso coração, não é verdade? Da nossa vida. E por que às vezes nos apavoramos tanto? Se nós temos um Deus de paz, se nós temos um Deus que é por nós, para que tanto desespero? Para que ficar preocupado com o futuro? Se Ele é Senhor de tudo, se Ele é Senhor da nossa vida, se Ele caminha conosco, por que ainda tropeçamos nessas coisas? O Senhor me diz que falta da nossa parte confiança total, entrega total a Ele. Mas isso é em tudo. Não é só uma parte da nossa vida, não é só aquilo que nós queremos entregar a Ele, não. É tudo. Porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dEle. Nós somos imagem e semelhança de um Deus. E Ele quer nos formar. Ele quer nos lapidar. Então, a gente tem que deixar se lapidar. E isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil chegar para alguém, igual ele fez comigo quando eu estava separando: Cristina, você já caminha comigo. Então, por que você tropeça aqui? Por que você tropeça ali? E é isso que o Senhor está falando para cada um de nós nessa noite. A gente precisa fazer um exame de consciência, sabe? E confessar também os nossos pecados, de coração, de verdade, para que Deus venha nos perdoar, para que Deus venha caminhar junto conosco de uma forma mais plena, mais abundante. O Senhor falava ao meu coração, me fazendo lembrar de coisas antigas. O que eu vou dizer aqui são coisas já passadas, tá? São exemplos passados.
dia de hoje? Vale. A gente não pode ficar olhando só, né, o agora. As coisas que aconteceram lá no passado faz com que a gente aprenda, para que a gente também não caia no mesmo erro. A minha mãe dizia assim, que quando a barba do vizinho arde, a gente coloca a gente de molho. O que quer dizer isso? Quando a gente vê alguém caindo naquele lugar, naquele determinado assunto, que a gente não caia também, porque é burrice cair 2 vezes. Na verdade, você já sabia, você já viu, você foi lá e caiu, é como se tivesse caído 2 vezes. Nós já permitimos que Jesus entrasse no nosso coração. E ele falava para mim assim: no coração de muitos, eu já estou lá. Eu entrei lá dentro e estou ainda chamando. Jesus ainda está chamando você. Ei, tem alguém em casa? Ei, você! Mas é como se não tivesse ninguém dentro daquele coração, daquela casa, porque o nosso coração é como se fosse a nossa casa. Colocamos de tudo lá dentro, tudo. E a gente pensa que está escondido, mas não está não, porque Jesus vê e ouve tudo. Ele me fazia lembrar das brigas, das desavenças que partem muitas vezes de pessoas que já têm Jesus dentro do coração. Ele me fazia lembrar de um certo dia, uma serva nossa estava no posto de saúde aqui do Novo Horizonte. E vocês conhecem bem como que é o posto de saúde, né? Muitas vezes demora para atender, às vezes as pessoas perdem a paciência e vai embora e não espera ser chamado. Vocês sabem bem como que é o posto de saúde. E chegou lá uma pessoa e se dirigiu à moça que estava atendendo ali, e naquele momento houve uma discussão. Ela não aceitou o que a moça estava falando, não aceitou o que a moça estava colocando e começou a discutir, a brigar com aquela moça em alta voz, xingando, bravejando, ou seja, fazendo escândalo. Aquela moça, ela não mora mais aqui no nosso bairro. Ela é participante deste grupo de oração. Quantas pregações essa moça não ouviu aqui? Ela também ia à Santa Missa. Quantas homilias ela não ouviu de sacerdotes? Não é verdade? Eu estou falando assim para que a gente se reconheça nas coisas que a gente faz. Eu fui ao Magnífica, numa formação, e um sacerdote, olha só o que ele contava. Ele tinha pavio curto, ele mesmo falou que Deus estava podando ele, que Deus estava lapidando ele, porque ele tinha pavio curto. E ele contava que ele foi celebrar numa paróquia longe, distante do lugar onde ele estava, São Paulo. E ele estava dentro do carro dele, ele saiu bem adiantado já para não chegar atrasado, mas o trânsito estava muito pesado. E ele viu que ele ia chegar um pouco atrasado. Não era muito, era um pouco atrasado. Mas ele não gostava de chegar atrasado. E então ele começou a pradejar, a xingar. Sabe? Xingava do lado esquerdo, do lado direito, vai estando, filmando, e assim por diante. Foi ali blasfemando, ali, sabe, xingando o tempo inteiro, porque o trânsito estava parado. E nervoso, sabe, colocando fogo pelas ventas. Quando de repente ele sente alguém do lado dele no carro. E ele estava sozinho. E ele ouviu aquela voz que dizia: eu sou o Senhor do tempo.
Jesus é Senhor do tempo. Nós sabemos quantas vezes a gente já não ouviu falar isso. Jesus, nosso Deus, é Senhor de tudo. Ele é Senhor do tempo. As horas que você conta no relógio, Deus sabe. Deus conhece. Ele é Senhor daquelas horas. E muitas vezes nos apavoramos, queremos fazer, né, de tudo para cumprir um horário, muitas vezes, mas a culpa não é nossa. Nós saímos bem adiantados da nossa casa. Nós chegamos no estado pesado, fechado. Era sua culpa? Era minha culpa? Não. Não se preocupe, porque Jesus é Senhor do tempo. Talvez você chegue lá uns 5, 10 minutos atrasado, ou talvez nem chegue atrasado, porque como Ele é Senhor do tempo, se você estiver perto, você vai chegar lá na hora. É ou não é? Essas coisas que eu estou dizendo aqui faz com que outras pessoas não venham para Jesus. Porque essas pessoas veem o nosso mau testemunho, sabe? Um testemunho horrível. Porque eles sabem que nós somos de grupo de oração. Eles sabem que nós somos de Santa Missa. E isso sem falar o da nossa casa, nossa família. Que vendo um testemunho ruim da nossa parte, fala assim: eu não quero ir para Jesus. Eu não quero. Eu não quero ir para a igreja. Muitas vezes até aceita Jesus, mas ir para a igreja não. Por quê? Por causa do testemunho ruim que nós damos. Por causa da nossa má conduta. Por isso eles não vêm. E pega no nosso pé, pega no nosso carro. Eu pensava assim: Senhor, mas às vezes tem coisa assim que tira a gente do sério, não é? Tira a gente do sério. A vontade da gente é a gente gritar mesmo, é a gente discutir mesmo. Mas Deus não quer que a gente faça assim. Deus quer que a gente seja pacificador. Deus quer que a gente confie nele. Converse, sente, converse, conte até 10 antes de falar. Tem certos assuntos, seja em família ou seja em comunidade, que a gente tem que tomar cuidado ao falar. Porque a gente sabe que a gente vai pegar ali no calcanhar de Aquiles da outra pessoa. Às vezes é uma palavrinha pequenininha, né? Às vezes é uma coisa assim pequenininha, às vezes é um nome. A gente não pode falar. Por quê? Se a gente falar, pronto, já acendeu a chama. O porco espinho já apareceu ali, né? E ali começa uma briga, e ali começa uma discussão, e Deus não se agrada disso. O nosso chorar, o nosso esbravejar é em oração, é nos pés do Senhor, é com o Senhor Jesus, porque Ele conhece cada coração, Ele conhece cada alma, Ele pode agir. Não precisa que nem eu, Cristina, e nem vocês façam algo, né? Façam algo que a gente quer muito fazer, né? Nessas horas. Porque o que a gente quer é soltar os cachorros mesmo. Eu que digo. Mas a gente não pode ser assim. Porque se a gente continuar sendo assim, nós não vamos trazer a nossa família para a igreja. Nós não vamos trazer os nossos irmãos que estão aí pelo mundo, precisando de Deus, precisando de Jesus, precisando que o Senhor entre naquele coração e tome conta dele. Muitas almas vão se perder. Muitas pessoas não vão para o céu junto com o Senhor. E esse não é o nosso desejo, não é verdade? Tanto eu que estou aqui na frente, como vocês que estão me ouvindo, o nosso desejo é que um dia estejamos no céu, junto com o Senhor Jesus. Para isso, Deus quer nos lapidar. Para isso, Deus quer nos transformar a cada dia.
me diga, o Senhor me disse, não me diga que você não pode. Você pode. Eu posso. Você pode refrear os seus instintos. Você pode. Porque o Senhor já entrou no seu coração. Você e eu, nós já temos com quem lutar. Nós não somos como as pessoas que estão no mundo que não conhecem Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós já abrimos o nosso coração para Ele. Ele só está esperando que você e eu falemos com Ele. Senhor, eu não aguento mais aquela situação. Senhor, eu não aguento mais tal pessoa. O Senhor sabe que eu posso falar com ela ou com ele. Mas o Senhor pode. O Senhor pode acalmar o coração daquela pessoa. O Senhor pode colocar freio onde não existe, porque tem pessoas que parecem que não tem freio. Não tem freio, não tem freio na língua. Fala, grita, esbraveja, parece mais um cão. Porque Deus está bem distante disso, né? Que eu saiba, uma vez o Senhor ficou nervoso, bravo, né? Foi com os 20 milhões do tempo, quando Ele expulsou todo mundo. O resto da Bíblia eu não me lembro de Jesus ter ficado assim. Então o Senhor falava para mim. Eu não sou assim bem tranquila, mas às vezes eu fico nervosa também. Às vezes eu saio dos trilhos também. E isso não pode acontecer com tanta frequência. Eu preciso me endireitar. Porque assim como o Senhor diz na palavra, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, né? Até falam assim, esse povo aí que arroga a santidade. Eu digo para vocês que esse é um mandato do Senhor Jesus. Ele pediu isso. Sede quer dizer seja santo como o vosso Pai do céu é santo. Então, Cristina, todos nós aqui somos santos? Não, mas nós estamos a caminho. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer moldar o nosso jeito de viver. Porque assim como Ele nos fez imagem e semelhança dele, por fora, por dentro, nós temos que trabalhar com Ele. Temos que trabalhar o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. O Espírito Santo de Deus ajuda e muito. Porque Ele nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, como que nós devemos ser. O Espírito Santo que o Senhor nos deixou para nos ajudar, Ele pode verdadeiramente nos ajudar nessa questão. Que nós sejamos mais atentos ao nosso jeito de ser. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, estarei em sua casa e já está. E cearemos, eu com ele e ele comigo. O Senhor quer cear conosco. O Senhor quer permanecer conosco. Tiremos do nosso coração todas essas coisas que nos faz nos afastar do Senhor. E você que acha difícil o que eu falei, o Senhor disse assim, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu venci. E Ele nos ensina como vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações. Essas coisas que eu acabei de dizer são coisas que são inclinações ruins da nossa parte, do nosso caráter, do nosso jeito de ser. Isso precisa ser mudado. Cristão quer dizer outro Cristo. Quando você vê uma pessoa gritando, brigando no trânsito, porque bateu no carro do outro e sai daí e dá socos e pontapé, como eu já vi na televisão, de perto, graças a Deus, não, na televisão eu já vi.
bateu o outro, o que recebeu lá a batida, saiu dali do carro ali e já começou a encher de socos e pontapé a outra pessoa. Aquilo ali é imagem e semelhança de Deus? Aquilo ali é pacificador? Com quem que eles parecem? Eles parecem com Jesus ou parecem com Satanás? Porque não é assim que uma pessoa de Deus age. Ah, mas amassou meu carro, mas acabou meu carro, mas Deus também é Senhor do seu carro. Deus também é Senhor de tudo. Porque tudo é dele. O meu carro é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, tudo é dele, tudo é dele. Ele tem o controle de tudo. Não sou eu, Cristina, que tenho o controle da minha vida, e não é vocês que têm o controle da vida de vocês. Quem tem o controle é nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa confiar nele. Porque se agora nós estamos aqui, ninguém aqui pode dizer que amanhã estará de volta, que daqui a alguns minutos você vai estar nesse mundo, você pode estar na frente do Senhor Jesus, e aí o que você vai falar para ele? Ah, Jesus, eu estava nervoso, mas Deus te deu um anjo da guarda que cuida de você, e fala para você, calma. Sabe por que você não ouve? Porque você deixa o seu eu falar. Deixa o meu eu falar. Eu quero espradejar, eu quero quebrar a cara do outro. E é por isso que eu não ouço o meu anjo da guarda que está aqui, ó. Calma, Cristina. Calma, não é assim que se resolve as coisas. Foi difícil para mim ouvir isso do Senhor. Vocês me perdoem estar falando assim. Mas antes de falar para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso ter boa conduta. Se eu quiser que todos vocês estejam comigo no céu um dia. Se eu quero que a minha família esteja comigo no céu, eu preciso cuidar dos meus atos. Amém? Amém.